Olá, vou fazer esse vídeo para vocês hoje para falar um pouco sobre o caminhar que a gente vai fazendo quando vai compreendendo as nossas histórias. Outro dia eu parei para me lembrar, hoje eu tenho 50 anos, parei para me lembrar que eu comecei a minha trajetória com 17 anos, a querer conhecer um pouco mais sobre o que eu sentia, sobre os meus pais, sobre como eu podia me sentir melhor nas emoções. E essa caminhada, que vamos fazer 33 anos com 50 anos, ela foi cada vez me trazendo compreensões diferentes e ampliando essas compreensões. Às vezes a gente vem por uma terapia, ou às vezes a gente vem para uma constelação, e tem muitas compreensões que nós precisamos fazer. E o maior amor que a gente pode ter é por nós. De olhar para nós e dizer, já estou caminhando, já estou buscando a compreensão, já estou fazendo diferente. Às vezes eu tenho consulentes que falam para mim, puxa, mas eu ainda não entendi por que eu ainda não estou fazendo a mudança, o que ainda falta. Mas também quando eu provoco e pergunto, mas o que você já fez de diferente? Como que faz essa mudança, O que você já olha de diferente na sua vida? E aí elas começam a perceber mesmo que, eu pensava assim, eu fazia assim, eu olhava daquele jeito, e vai mudando. Teve um caminhar muito importante na minha jornada, bem antes das constelações, que foi um caminhar pela compaixão. Eu vou confessar para vocês que eu não tinha a compaixão como um download, eu aprendi a compaixão e, claro, aprendo todos os dias, às vezes a gente também esquece, de ser compassivo e se lembra como é ser julgador. Mas eu tive um professor, o professor Vitor Caruso, um querido professor, que me ensinou sobre a arte da compaixão. E eu li livros do Dalai Lama, e um dos livros que eu li do Dalai Lama falava também sobre a gente aprender essa inteligência da compaixão. Maravilhoso aprender. Depois eu aprendi muitos anos com Lama Santen, Lama Padma Santen. É um programa mesmo para a gente aprender a meditar, aprender a olhar para as nossas emoções perturbadoras, aprender a substituir essas emoções perturbadoras por emoções construtivas, aprender a cuidar da nossa mente, um programa maravilhoso, de autoconhecimento. E depois eu conheci uma pessoa chamada Didi, ela fica num espaço em São Paulo, em Porongaba, chama Visão Futuro. É uma grande mestra que fez um treinamento maravilhoso. Eu estive 2 vezes com ela, em imersão de 1 semana. E durante essa semana a gente aprende na prática mesmo, a gente vivencia a compaixão, aprender a compaixão. Tive vários professores de teoria também, foi maravilhoso. E tive muitos exercícios práticos para que a gente pudesse meditar, olhar, cuidar a compaixão. E a maior compaixão que nós podemos ter é por nós mesmos. Quando nós temos compaixão por nós mesmos, nós podemos olhar para a nossa história, podemos nos incluir na nossa história e podemos buscar aquilo que precisa ser curado. Maravilhoso. O caminho de cada um é de um jeito. Os sapatos de cada um têm um tamanho, têm um formato, fica mais confortável se for naquele pé. Me lembro da Cinderela. Não adianta querer cortar o calcanhar, nem cortar a ponta do pé. O sapato da Cinderela é só o sapato da Cinderela, só cabe na Cinderela. Cada um de nós tem o nosso sapato e ele cabe em nós. E a nossa história tem muitas coisas. E é claro que se nós somos humanos, tem histórias de dor. E se tem história de dor, a gente tem um grande convite. Um convite para olhar para essa dor e para curar essa dor. Eu particularmente conto para as minhas consulentes e faço esse exercício há algum tempo, de vir para uma situação, olhar de novo para uma situação que eu vivi em dor no meu passado, seja um passado bem recente, seja um passado bem mais distante, e ressignificar mentalmente, ou seja, eu olho para aquela história, entro na história e interfiro naquela história.
Provavelmente isso é quântico, né? Porque eu entro lá no passado, naquilo que eu tinha de memória de passado, e dou uma nova cara para aquilo, um novo significado. Então, uma história que eu posso ter tido com a minha mãe, uma dor, uma briga, né? Eu volto lá e eu invento uma nova história, eu crio uma nova história e eu substituo essa história por outra. Eu vou contar um exemplo para vocês. Quando eu era adolescente, eu tive uma dificuldade com meu pai. O meu pai, ele tinha uma doença, ele tinha o alcoolismo na doença dele, e eu sofria por causa disso. A influência da família sempre trazia críticas, julgamento. Hoje a gente sabe que o alcoolismo traz sintomas da família, hoje a gente sabe que o alcoolismo é uma doença, precisa ser olhada, ela está contando algo da família mesmo. E eu na faculdade, um dia ele foi me visitar e eu fiquei brava com ele, por causa que ele bebia, porque ele fumava, coisas da minha adolescência. Então outro dia eu me lembrei dessa dor, era como se fosse uma culpa para mim. Por quê, né? Eu fiquei brava com meu pai, ele tão amorosamente, ele me levou uma flor nesse dia, ele quis me visitar, ele quis ver como é que eu estava na faculdade, ele foi com muito boas intenções. E eu o recebi com más intenções. Eu o recebi com os meus julgamentos. E aquilo ficou na hora como uma dor. Há muitos anos que isso aconteceu, muitos anos. Então um dia eu parei e disse, acabou essa dor. Voltei, limpei dessa cena, recebi o meu pai de novo na faculdade, na mesma idade que eu tinha. Eu fiz uma história na minha cabeça. Recebi a flor maravilhosa que ele me deu e sentei com ele na lanchonete e comecei a perguntar sobre a vida dele. Pai, me conta a sua vida. O que você tem feito? Pai, me conta como você está. Me conta de mim. Me conta de mim pequenininha. E nós tomamos uma Coca-Cola, virtualmente, juntos. E nós comemos algumas coisinhas juntos. E aquela memória de dor foi substituída por uma memória de alegria. Voltei para minha casa, coloquei aquela flor num vaso. E hoje eu tenho 50 anos e essa memória, que era de 20 e poucos anos, tem este novo sabor. Eu dei um nascimento para essa memória, um novo nascimento. E aquela memória de dor foi substituída. Então nós temos realmente memórias de dor. Temos, experienciamos, com a consciência da nossa época, com a experiência da nossa época. Eu não posso dizer para mim, depois de toda a caminhada que eu estou percorrendo com 50 anos, que eu devia fazer igual aos 17. Eu não tinha esse conhecimento, aos 17 eu estava começando. Mas eu posso olhar para minha menina de 17 e convidar ela para fazer diferente com o conhecimento de 50. Isso não é quântico, gente? Eu estou olhando lá no passado, estou indo para o passado e estou mudando o passado. É maravilhoso. E aqui no meu coração eu fico numa leveza, eu fico realmente feliz. E quando eu me lembro agora desse evento que aconteceu aos 17 anos, eu me lembro do meu pai, da rosa que ele me levou, da Coca-Cola que nós tomamos juntos, das conversas bacanas que nós tivemos, e o meu coração se expande de amor. Qual é a escolha que eu quero fazer? O que eu posso colocar no lugar daquilo que doeu? Sempre a gente tem opção. A nossa mente, nossa, ela é maravilhosa, ela permite tudo. Então, se ela me permite tudo, do mesmo jeito que ela me permite lembrar de algo que já não existe mais e voltar a sofrer, ela me permite lembrar de algo, mudar algo e ficar feliz. Isso é um treinamento da mente. Isso eu aprendi com Lama Santem, de certa maneira, de olhar para as coisas de outra maneira. Mas também aprendi com a Didi, quando tudo era possível de se olhar com amor e com paixão. E quando eu fui aprender as constelações entraram na minha vida, agora vão fazer 5 anos. Eu aprendi como era possível incluir as nossas histórias, como era possível honrar os nossos ancestrais, honrar pai e mãe. Isso me deu uma grandeza interna, não grandeza de ser maior, de me sentir melhor, não, mas interna, de ter uma força, de viver as experiências, quaisquer que sejam, ou que foram,
porque na verdade eu ganhei autonomia. Autonomia para ser feliz, autonomia para fazer decisões pessoais, autonomia para escolher se eu quero ficar na dor e no julgamento ou se eu quero ficar feliz. Outro dia eu contava para uma pessoa, deixa eu ver se está aqui. Não está tão perto, senão eu vou ter que levantar do vídeo. Mas eu tenho aqui uma gaiola pequenininha e normalmente essa gaiola fica aberta. E eu contei para a pessoa, deixa eu pegar lá só um pouquinho. Aqui, ó, essa gaiola. Eu contei para uma pessoa assim, geralmente essa gaiola fica aberta, né? Que quando eu começo a julgar tudo ao meu redor, eu me coloco na gaiola e eu me fecho na gaiola. E eu posso colocar um monte de gente aqui dentro comigo, essa gaiola chega até a ficar apertada, porque eu fico colocando todo mundo aprisionado no meu julgamento. Então eu tenho uma decisão de tirar essas pessoas com amor, parar de julgá-las, olhar com amor para cada uma das histórias delas, das intenções delas, e eu também sair da gaiola. E a gaiola fica vazia. Gaiola fechada só para enfeite. Ninguém precisa ficar dentro de uma gaiola. Ninguém gosta de ficar numa gaiola. É maravilhoso a gente ficar livre, a gente não ser julgado, ser amado, experimentar cada experiência e nessas experiências experimentar. Às vezes essas experiências vão mostrar para nós que temos que mudar o rumo do nosso caminho. Mudemos. Às vezes essas experiências vão mudar que acertamos o rumo do nosso caminho. Maravilhoso. Humanos, somos humanos. Estamos todos em aprendizagem. Não julga não. Olha com amor. Veja o contexto maior. Nossa, aquele dia que meu pai foi me visitar com aquela flor, ele tinha boas intenções. No coração dele, provavelmente, ele estava com saudade de mim, a filha dele. E eu, uma adolescente, também tinha boas intenções. Queria dizer para aquele pai, meio crítica, né? Que ele não deveria fazer aquelas coisas, que beber não era bom, que fumar não era bom, porque aquilo podia fazer ele morrer. E de fato ele ia morrer mais tarde por causa das doenças que aconteceram. Então eu também estava fazendo algo de bom. Então não julgo. Na verdade posso mudar isso e olhar com amor para cada experiência. Experiência, é assim que é a vida. Experimente a vida. Meu grande abraço sistêmico, um calor gostoso aqui em Joinville. Eu olho você, eu vejo você e dou um lugar a você no meu coração.